Graças a Deus. E hoje eu quero contar para vocês uma história verídica, uma história real, né? Agora é a hora da crônica, a hora da ilustração, antes do momento da palavra. E existia um homem, que esse homem, ele não acreditava em Deus. Ele era ateu, ele não estava nem aí para Deus, mas chegou numa certa idade em que ele ficou doente, ele ficou enfermo, ele foi hospitalizado e ali ele ficou. E a sua filha, ela era cristã, ela acreditava no Senhor Jesus, e ela sempre evangelizava, mas ele não queria saber. Só que naquele momento ali de fragilidade, naquele momento que ele estava ali naquele hospital, ele começou a ouvir sobre Deus, começou a analisar, começou a pensar sobre as palavras da filha dele. E aí, certo dia, ele virou para ela e falou assim: minha filha, você fala tanto que eu preciso orar, eu preciso falar, mas como que eu vou falar com Deus? Como eu vou orar para Deus? Se eu não estou vendo Ele aqui na minha frente, como que funciona? Eu não sei como que fala, eu não tenho palavras bonitas, eu não sei o que eu tenho que fazer. E a filha dele foi lá, pegou uma cadeira, colocou assim do lado dele e falou assim: pai, você vai fazer o seguinte, pensa que Jesus está aqui, ó, sentado do seu lado, e você vai conversar com Ele como um amigo, como uma pessoa, igual você está aqui conversando comigo. Você está vendo, né? Você está me vendo, você está conversando comigo, não é? Da mesma forma, você vai pensar em Jesus, pensar em Deus, e você vai conversar com Ele, porque é assim que a gente tem que fazer, nós temos que conversar. Isso é a oração. E não precisa ter palavras bonitas. Você fala o que você está sentindo, fala dos seus medos, fala do que você quer, do que você espera, do que você quer ser curado, as coisas que você fez na sua vida. Começa a falar como seu amigo. E ali aquele pai começou a prestar atenção e de fato ele começou a fazer ali na cama do hospital. Ele virava para aquela cadeira e ele falava, ele conversava, ele falava com Deus ali. Ele começou a aprender a ser um homem de fé. Ele lia a palavra e conversava ali com Jesus. E aí, certo dia, a filha dele falou assim para o pastor: pastor, vai lá orar pelo meu pai. É bom, né, que ele receba orações, que ele continue ali na presença de Jesus. Quem sabe ele é curado, mas que acima de tudo venha ser feita a vontade de Deus. E aí aquele pastor foi, e quando o pastor chegou ali naquele hospital, né, naquele quarto, tinha aquela cadeira do lado. Aí o pastor ficou todo feliz e falou assim: nossa, você já estava me esperando, você reservou uma cadeira especialmente para mim, você estava ali me esperando, né? E aí ele falou assim: na verdade, pastor, eu nem sabia que você viria, mas essa cadeira, e aí ele contou, a minha filha me ensinou a orar, minha filha me ensinou a conversar com Jesus. E aí ele, nossa, maravilhoso. O pastor foi lá, pegou uma outra cadeira, colocou ali para ficar ali conversando com ele, né? Falou sobre a palavra de Deus, orou pela vida dele. E passou alguns dias, adivinha o que aconteceu? Ele morreu. Aquele senhor, ele acabou falecendo. E aí, a gente orou, né? Eles oraram para que viesse ser feita a vontade de Deus. E às vezes a nossa vontade é o quê? Deus ele vai curar. Mas para a vida daquele homem, Deus ele resolveu resgatar. Ele resolveu levar. E ali a filha dele estava em paz, estava tranquila. E aí ela virou e falou assim para o pastor: pastor, muito obrigada por ter ido orar por ele, mas eu quero agradecer em especial porque o meu pai, além de ter se convertido, ele experimentou conversar com Jesus, ter um relacionamento com ele. E sabe como que ele havia morrido? Ele colocou a cabeça ali naquela cadeira, como se ele tivesse morrido no colo de Jesus. E aí o pastor falou: filha, fique em paz, porque ele está nos braços de Jesus. E assim termina essa história, que é real, que é verídica. E para nós entendermos a oração de um justo pode muitos seus defeitos. Aquele homem foi a vida inteira errado, mas ele abriu o coração dele e Jesus estava ali de braços abertos. E nós precisamos entender, sabe, Deus ele está de braços abertos para ouvir a nossa oração. Mas se a gente não abre a boca, se a gente na hora de dormir, você nem lembra de dormir, você está tão cansado que você nem se lembra. Na hora de agradecer o seu alimento, você se esquece. É tanta loucura,
amigo? Quantas pessoas ficam no WhatsApp conversando e tem vários assuntos? Quando a gente se reúne muitas vezes com os amigos, a família, não para de falar, é tanto assunto, não é? É tanta coisa que tem que conversar. E com Jesus? Você tem conversado? Você tem orado? Que a gente possa analisar essa história e trazer isso para nossas vidas, porque Jesus, ele é o nosso amigo. Ele está aqui para nos ouvir, mas cabe a nós falarmos e fazer a nossa parte. Amém? Amém. Glórias a Deus, em nome de Jesus. E como eu sempre digo, se nós chegamos até aqui, até agora, é porque nós já somos mais e muito mais do que vencedores. Vencedores em Cristo Jesus. E hoje é uma prova disso, que a chuva não nos deixou ficar em casa. Nós fizemos a melhor escolha, escolhemos vir para a igreja, escolhemos vir ouvir a palavra de Jesus, aprender um pouco mais. E às vezes hoje seria um dia da sua bênção, e se você não tivesse visto, perderia a sua bênção. Porque a gente nunca sabe, né, o que Deus tem preparado para nós no momento certo, a hora certa das coisas, amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra em Romanos 13. Eu vou pregar de 1 a 7. Todos acharam? Romanos 13, 1 a 7. Então vamos adorar o Senhor para que Ele prepare esse culto maravilhoso no nosso coração, para que nós possamos serem abençoados nesta noite. Que maravilha do Senhor. Jesus, que maravilhoso que é nós te conhecermos mesmo, Pai, e estarmos aqui para realizar a tua vontade, Pai. É uma alegria para o Senhor quando nós obedecemos, quando nós estamos aqui em família, reunidos para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, e assim nós estamos crescendo em espírito, não dando brecha nem oportunidade de nós perdermos a nossa salvação, que é o ideal do Senhor. Por isso, ó Deus, manifesta o teu poder. Abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para nós aprendermos as bênçãos que o Senhor já tem preparado para hoje, para cada um de nós, através da tua rica palavra, palavras essas que são sementes vivas, que vão até o mais profundo do ser, para nos abençoar, nos dar saúde, paz, alegria, tranquilidade, ensinamento, e é para isso que estamos aqui.
para que o Senhor Jesus venha nos ensinar a vontade dele nesta noite. E desde já eu já te louvo e já te agradeço, ó Pai, porque eu creio que será um culto de bênção e de vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Hoje a pastora Vilma foi tocada, no coração, para estar pregando sobre a importância de orar, interceder, jejuar, pela nossa nação e pelos nossos governantes. E é isso que nós vamos fazer. Na hora do momento da nossa busca, da nossa oração, nós vamos fazer isso. E antes de eu pregar aqui o Romanos 13, eu vou falar de algumas passagens. Lá no Salmo 33, 12, a palavra de Deus, ela diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Esta palavra bem-aventurado quer dizer alegre, feliz e contente. É a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. E desde que eu ouvi uma pregação de uma coreana, ela contando a história de lá da Coreia, e ela falando que o país estava na pior, eles não conheciam a Deus. E desde que eles começaram a orar, a entregar a nação na mão do Senhor, o povo se converteu e tudo mudou, e lá foi uma bênção, transformou e o país prosperou. E lá em Provérbios 29, 2, fala que o justo, quando governa o povo, se alegra, mas o ímpio, quando domina o povo, geme e sofre. E também em Romanos 8,17, que é uma passagem que eu quero até comentar sobre ela, que fala assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu achei muito forte, porque quando eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar sobre a nossa nação, para que Ele viesse cuidar da nossa nação, e isso foi uma pregação que eu ouvi há 5 anos atrás. E eu aprendi. E de lá até hoje, todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, eu leio essa passagem que eu já sei depois salteada, que é Romanos 33, 12, e eu falo para Deus que eu quero que eu entrego Ele para cuidar da minha nação, do meu Brasil. Então eu coloco Ele mesmo. E aí eu falo para Ele, e este povo que o Senhor fala que o Senhor escolheu para a sua herança, nós como pastoras, os obreiros da nossa igreja, nós fazemos tudo para levar o nosso povo a ser este povo escolhido de Deus para receber a herança do Senhor. Desde que nós aprendemos a orar, a fazer que nesta semana nós estamos num propósito de jejum e oração. E como nós estamos nesse propósito de jejum e oração, eu já estou nesse propósito, eu faço todos os dias pelos nossos governantes mesmo, Então eu já estou fazendo isso. E aí as crianças, adolescentes, tudo, eles estão, toda a igreja nossa está fazendo o propósito de jejum pela volta das nossas crianças, que vai ser no domingo, E aí eles vai ser assim um dia de festa, um dia de alegria, um dia de felicidade, um dia de choro, um dia de saudade. Vai ser um dia de bênção, E aí, então, eu fiquei meditando e pensando sobre as crianças saberem, aprenderem a orar, os adolescentes, ou mesmo a igreja. Não adianta a gente, por exemplo, vamos fazer um jejum. Aí a gente faz o jejum, mas não ora, mas não dá enquanto louvor para adorar a Deus, não fica em espírito, então esse jejum não vale de nada. Não adianta a gente abrir um jejum e aí a gente sabe, eu vou fazer jejum porque a igreja está fazendo, vou tirar um alimento, ou eu vou fazer lá não sei quantas horas de jejum, mas não ora, não escuta um louvor, não fica em espírito, não fica orando, intercedendo, como aqui a palavra de Deus fala para nós orar, interceder, jejuar, Então, nós temos que fazer isso. Aprender a jejuar, a orar. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja maravilhosa, porque é uma igreja de jejum. A gente sempre fez propósito de
Então, é por isso que a nossa igreja é uma igreja abençoada. E eu creio que domingo será uma grande alegria, uma grande festa desse retorno das nossas crianças. Fazendo a festa para eles, a festa do reencontro de quase 3 anos, distante das nossas crianças. E agora eles vão voltar e nós estamos nesse propósito de oração. E com certeza, nesse propósito nós vamos ser abençoados. Eu creio que vai ser uma alegria, uma festa, uma bênção, uma maravilha. E aqui, como eu estava lendo aqui, no Provérbios 29:12, que fala do justo quando governa o povo se alegra. Né? Então, quando uma pessoa que está ali governando o povo, que é justa, ela vai alegrar o povo, com certeza. Mas o ímpio, quando domina o povo geme, o povo sofre. Por isso que nós temos que tomar cuidado de nós orarmos, intercedermos mesmo, jejuarmos mesmo pela nossa nação. O nosso Brasil está doente, ele precisa ser curado, ele só vai ser curado através de nós todos unidos, sabe? De nós orar, nós dobrar o joelho, jejum, oração, joelho no chão mesmo, e interceder, e orar, e pedir, e falar com o nosso Deus, sabe? E aí aqui eu vou ler uma passagem também, que está em 1 de Timóteo, o capítulo é 2 e o versículo é de 1 a 4, que diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas. Essas súplicas são oração instante e humilde. E aí ele fala orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Olha só que forte. Pelos reis e todos os que estão em posição de autoridade, para que vivamos uma vida calma e tranquila, em piedade, que essa palavra piedade é amor e respeito pelas coisas de Deus, né? E aí ele fala em honestidade. Então veja que maravilhoso que é nós, sabe, orar, interceder por todas as autoridades, orar pela vida, que se nós orarmos, nós vamos ter essa vida calma, tranquila, como fala aqui, né? E aí ele fala no versículo 3: isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o objetivo do nosso Deus. Ele quer, o sonho de Deus é que todos se salvem, né? Como ele fala, e chega ao conhecimento da verdade. Porque lá em João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. E no 36 ele fala assim: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos que ser esta nação, vamos ser livres, se nós assim orarmos e intercedermos pela nossa nação, pelo nosso Brasil. E também tem uma passagem em Provérbios 14:34, que fala assim: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E isso é uma grande realidade que está acontecendo no Brasil, né? Por isso que fala que quando tem a justiça, engrandece a nação. Mas quando tem pecado, que está cheio, né, de pecado, de erro, de faltas que a gente está tendo aí, é uma vergonha para o povo. Realmente, nós estamos envergonhados de ver tanta coisa errada. Como até a Bianca mencionou. Não adianta, sabe, se nós não orarmos e interceder por essa nação, e aí as pessoas forem tomar conhecimento de fechar a igreja, de prejudicar nossas crianças na escola com coisas que não tem nada a ver de Deus. Então nós precisamos vigiar mesmo, sabe? E uma coisa que eu achei muito forte, no Salmo 94, versículo 20, 21, 22 e 23, diz assim: pode o trono de corrupção ser teu aliado? Aqueles que trazem o mal por seus decretos reúnem-se contra a vida dos justos e condenam à morte o inocente. Mas o Senhor tem sido minha fortaleza,
meu Deus e rocha de meu refúgio. Ele fará recair sobre eles os seus próprios pecados e os destruirá em sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Então veja aqui o que acontece com o pecado, como fala aqui, né? Vai recair sobre as pessoas que pecam, vai recair sobre eles mesmos, né? E o Senhor vai destruir, porque a palavra de Deus está assim falando, né? E outra passagem que eu achei muito forte, está lá em 2 de Crônicas 7, 14 e 20, e fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente, por isso que nós temos que fazer tudo isso que está escrito aqui, é muito forte isso. E no 15 ele fala: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então eu creio que quando nós formos interceder hoje, tanto por nossas causas, mas principalmente nós colocar em primeiro lugar este Deus que cuida dessa nossa nação, entregar a nossa nação, nosso país na mão deste Deus maravilhoso que nós servimos, nós vamos ver a diferença daquele que serve o Senhor e daquele que não serve. E aí agora nós vamos para aqui para a passagem de Romanos, né, 13, que fala da submissão às autoridades, e diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele ordenadas. Aqui já está falando, é Deus quem escolhe, é Deus quem coloca lá, é Ele que ordenou. Então nós não temos que ir contra o nosso Deus. Por isso, quem se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão condenação sobre si mesmos. Olha que forte. Nós não podemos ir contra a vontade de Deus, né? Porque senão, como ele fala aqui, né? Se nós resistir às ordens de Deus, à ordenação de Deus, vai trazer condenação sobre nós mesmos. Porque os que governam não são para serem temidos pelos que fazem o bem, mas pelos que fazem o mal. Olha que forte. Queres viver sem medo da autoridade, fazer o bem e terás louvor dela, viu? Se nós queremos viver sem ter medo da autoridade, como ele está exclamando aqui, a resposta já vem seguida, para nós fazermos o bem e nós vamos ter louvor. Olha que maravilha, né? E aí ele fala: portanto, a autoridade é a serva de Deus para todo o teu bem, mas se praticares do mal, teme, pois não é em vão que a espada é usada. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para castigar quem praticar o mal. Olha que forte que Deus está aqui chamando, né, a nossa atenção. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não só por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. Por isso é que também pagais impostos, porque elas estão a serviço de Deus, se dedicando constantemente a este serviço. Dai a cada um que é devido, se tributo, tributo, se imposto, imposto, se respeito, respeito, se honra, honra. Olha que forte Deus nos ensinando, sabe? A respeitar, a praticar tudo que Deus ensina. Deus é que colocou as autoridades. Então nós temos que ver: não vou orar porque esse é corrupto, esse é ladrão, esse é aquilo. A nossa obrigação é orar e
dele, para Deus salvar aquela alma, para Deus mudar, para Deus transformar, para Deus abençoar, para Deus fazer cair por terra todo o mal e nos abençoar. E eu estava vendo aqui que estava vendo a respeito da confiança. O significado da palavra confiança é confiar no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. E eu fiquei meditando, falei, Deus, eu tenho confiança, eu creio que o nosso Brasil vai ser transformado, eu creio na vitória, eu creio que a nossa oração não vai voltar vazia, não vai ser em vão. Eu creio que se nós dobrar o nosso joelho, nós orar, nós interceder, nós fazermos a nossa parte, Jesus ele é maravilhoso para nos recompensar. E lá em Tito 2,13 tem uma passagem da esperança que fala muito forte, que fala, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? E Provérbios 14,32 também fala, pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Então, olha a importância. Até hoje não estou no verde, não sei se vocês vieram, observaram, né? Mas eu falei, eu vou até vestida de verde, que verde representa esperança, a cor da nossa bandeira brasileira, e eu tenho essa fé, essa esperança que não é em vão. Porque 5 anos eu estou orando com essa passagem que eu falei aqui para vocês, intercedendo pelos nossos governantes, por todos, não importa aqueles que são bons, são maus, eu peço a Deus que abra os olhos deles e converta eles, eu oro para Deus abençoar, porque é isso que Deus manda a nossas vidas. E eu marquei aqui uma passagem que eu observei, que fala assim, em obediência ao Senhor, devemos submeter-nos às autoridades, pois foi o próprio Deus quem estabeleceu os governos nesta terra. Portanto, se formos desobedientes, estaremos rebelando-nos contra o Altíssimo, que os constituiu. Ora, as autoridades são instrumentos divinos para preservar a paz por meio das leis que governam a conduta dos homens. Por esse motivo, o apóstolo Paulo ensinou aos romanos que apenas os malfeitores têm razão para temer os governantes. Assim, se amamos a Deus, temos que guardar os seus mandamentos, como diz lá em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, até o que me ama, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Deus nos ensinando a ler a palavra, a ver que na palavra Deus fala sobre os governantes, mas Deus ensina uma coisa maravilhosa, que é a importância de nós orarmos, jejuarmos, intercedermos pela nossa nação. E é isso que Deus está chamando a atenção para nós fazermos, enquanto há tempo. Então, que nós não demos brecha para o diabo vir, porque a finalidade do diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus não vem para que nós tivéssemos vida e tenha mudança. E isso é o que nós temos que fazer. Orar, interceder, não deixar de orar. E levar a sério, não brincar. Jejum é coisa séria. A Bíblia fala que tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração e intercessão. Então não adianta, se nós fizermos um jejum de qualquer jeito, não vai valer de nada. Então nós temos que levar a sério. Aquele momento que nós jejuamos, nós temos que estar em espírito, em oração, em intercessão, estar no jejum. O jejum é coisa séria, você não pode errar, não pode pecar, não pode ficar vendo coisa que não deve. Você estraga, você apaga, aquele jejum não tem valor. Jejum é coisa séria, coisa que você está ali concentrado em Deus, está orando, está intercedendo, está pedindo, está colocando um louvor, ofereça para o Senhor para esse louvor, louvar, agradecer a Deus, sabe? E ter a certeza
da vitória, porque a Bíblia não mente. Se ele fala que tem certas castas de demônio que sai com Deus em oração, é lógico que vai cair por terra. Porque a palavra de Deus não é para mentir, ela é verdadeira. E nosso Deus é fiel e verdadeiro, ele não falha. Se ele fala até do justo, né? Jamais o justo vai mendigar no pão. A oração do justo tem muito seu poder, né? Não pode mentir em seu poder. Então, é isso aí, nós não podemos desistir de orar, de interceder. E não é, por exemplo, a igreja está num propósito essa semana, então eu vou orar, vou jejuar e pronto, acabou. Não. A nossa vida é diária. Todos os dias nós temos que ler a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que comer esse alimento aqui. Porque o nosso corpo, se nós não tomar café, não almoçar, nós morremos. Nosso corpo físico ele é fraco, ele não aguenta sem alimento. E o nosso espírito também. Se nós não alimentarmos a palavra de Deus, do louvor, do jejum, da intercessão, da oração, como é que nós vamos viver? Nosso espírito vai ficar fraco, nós vamos morrer, vamos dar brecha para o diabo ir, matar, roubar e destruir. Como ele fala que a finalidade do diabo é essa. Então, que nós possamos colocar, sabe, tudo que nós aprendemos aqui, que nós possamos parar, pensar e colocar em ação. Fazer as coisas mesmo de todo amor, de todo coração. Sabe, as pastoras, os obreiros que têm pregado aqui, têm falado mil coisas assim da gente arrebentar com isso, da gente ficar mesmo abençoado e se dizer que somos verdadeiros cristãos e obedecemos os praticantes da religião. Amém, igreja? Amém. Bom, é o aniversário da nossa igreja. A nossa obreira aqui maravilhosa. Quando eu penso na Bibi, eu penso que quando eu reunia, chamava os obreiros no altar para orar. Eu orava, a Bibi estava lá. Eu falava, você não é obreira. Tá. Toda vez ali, ó, na fé, até que foi, e aí foi. E ela está aqui, ó, uma grande mulher de Deus. Nós só temos que louvar a Deus por sua vida. Eu posso dizer que você é coluna de jantar. Se eu sou humana, eu posso dizer isso. Imagina Deus olhando para você e vendo que aquela menininha que se assentava no pé da pastora Vilma e falava, lê uma historinha da Bíblia, avó. Aquela menininha não perdeu a essência. Não perdeu a essência com guerra, com luta, em tempos de guerra, em tempos de alegria, em tempos de paz, em tempos de dificuldade. Aquela menininha cresceu, mas espiritualmente é uma menina no colo de Deus, no colo do Pai. Eu quero dar para que você nunca saia desse lugar tão especial que é o colo dele. Pode ter certeza, ele te abraça, porque independente dos momentos que hoje, como mulher, você tenha que enfrentar e viver, ele está sempre te abraçando. Nos de luta, nos de alegria, ele está aqui. Amém? Vamos estender as mãos para ele, em nome de Jesus, fique de pé. E nós vamos orar pela vida da obreira que tanto ora e se dedica por nós. Agora nessa vez, fazemos isso. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu oro neste momento, Senhor, por esta obreira da sua casa, Senhor. Esta que hoje é uma mulher bem-sucedida, vencedora, meu Deus. E bem-sucedida, meu Deus, porque ela tem sucesso espiritual, meu Pai. Todo o resto, Senhor, acrescenta. Porque, meu Deus, isso é ser bem-sucedido, é ser espiritualmente, meu Pai, forte. E apesar das dificuldades que vêm para querer nos desanimar, existem, Senhor, essas dificuldades, existem as lutas, existe, meu Pai, um tempo de guerra, mas mesmo, meu Deus, no tempo de guerra ela tem lutado, ela tem se levantado, meu Deus, a cada luta, a cada vez, meu Deus, que ela toma um soco espiritualmente, ela se levanta e vai com mais força para lutar. E que seja assim, meu Deus, a cada dia, porque o Senhor escolheu ela, meu Deus, para estar aqui, para ser coluna da tua casa, Senhor, ela é a futura pastora da tua igreja. Então prepara a vida dela, prepara ela, Senhor, para que ela venha, meu Deus, vencer, crescer e nunca perder, meu Deus, a essência da menininha,
a essência daquela criança que estava ali tão interessada nas coisas de Deus, que ela nunca teve esse interesse. Abençoa, Senhor, que os teus lindos sonhos e planos, que são maiores e melhores que os nossos, possam se cumprir na vida dela, não só hoje, mas todos os dias, para a tua honra e para a tua glória. E eu, Pai amado querido, eu oro neste momento, pedindo que o Senhor venha levar o teu povo para casa em paz e segurança. Livra, Senhor, e protege de todo mal, livra do inimigo carnal, do inimigo espiritual, e que teu povo possa estar debaixo da tua proteção. Senhor, eu te peço, começa a preparar, meu Pai, a tua igreja, porque a tua igreja, Senhor, vai receber os pequeninos pelo qual essa obra, meu Deus, se levantou. Que o Senhor venha dar capacidade para cada um que está aqui, meu Deus, de pé, cada um que venceu, Senhor, esta pandemia, e apesar das lutas, está aqui, Senhor, de pé, para vivenciar este momento, Senhor, tão maravilhoso, tão lindo, tão cheio de unção que vai acontecer aqui, Senhor. Ah, meu Deus, dá capacidade para cada colaborador que vai estar aqui, cada membro que vai estar derramando, Senhor, como oferta viva o seu serviço aqui no domingo, Senhor. Ah, Pai, que o Senhor venha abençoar e repreender tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar, Senhor, nessa festa maravilhosa, que seja maravilhosa, não para a nossa honra, nem para a nossa glória, mas que seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito.